Meus irmãos e irmãs, estamos no dia 20 de março, quarta-feira, tempo da Quaresma, o Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos 17 a 28. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte, o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo, mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estás pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é a mãe dos filhos de Zebedeu que pede a Jesus um lugar privilegiado à sua direita, ou à sua esquerda. Isso provoca uma determinada irritação dos discípulos, e Jesus aproveita essa ocasião para poder dizer: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes os oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para dar a sua vida em resgate a muitos. Então, na lógica ou na pedagogia do Evangelho, das palavras de Jesus, enquanto muitos de nós buscamos lugares de destaque para podermos, quem sabe, até pelo nosso próprio ego, para alimentar o nosso ego, alimentar a nossa imagem diante dos outros, isso então não coincide com o projeto de Jesus. Ou seja, quem quiser se tornar grande, seja o servo de todos. Imaginemos, por exemplo, na administração de uma empresa, onde para você chegar a um cargo de gerência, vamos dizer assim, quem sabe aquele que hoje é gerente passou por todos os setores daquela empresa para que possa ter a capacidade hoje de gerenciar os mesmos setores por onde ele passou. Se de repente acontece que ele, por outras questões, assume uma gerência sem ter tido a experiência dos setores, como é que ele vai contribuir ou ajudar aqueles setores a poder desenvolver o trabalho de cada um? Isso pode acontecer. Então, como é bom, por exemplo, quando nós, na nossa vida de igreja também, às vezes se fala a questão de ser bispo, a questão de ser papa. Tem uma criança, conheci uma vez uma criança que literalmente disse: Padre, eu quero ser papa. E claro, tem aquela simplicidade de uma criança, mas hoje o desejo de lugares e status na igreja não passa simplesmente pelo fato da posição que você assume, mas daquilo que você foi capaz de poder fazer para que um dia você seja colocado naquele lugar, então que você assumirá. Hoje, por exemplo, quem sabe ser um bispo significa que a prudência da igreja, a consulta da igreja, confirmada então pelo Santo Padre, fez com que aquele candidato pudesse ser visto como aquele que foi capaz de passar pela experiência de ser um pastor numa paróquia, numa faculdade, com os jovens, os alunos,
ou então no próprio seminário, na formação, na capacidade de você poder exercer essa figura paterna, porque depois, sendo um bispo ou sendo papa, você irá lidar com, sobretudo, a figura paterna, não a figura de status, do ponto de vista econômico, não, mas, sobretudo, a figura paterna, e você poder ter a capacidade de olhar no olho das suas ovelhas, dos padres, das pessoas, poder realmente pensar, assim como um padre. Hoje, um pároco de uma paróquia é porque um dia ele foi um coordenador de pastoral, um dia ele foi coroinha, um dia ele passou por todos aqueles setores de grupos jovens e pastorais, para que hoje, como pároco, ele tenha a capacidade de poder olhar no olho dos seus paroquianos e poder ajudá-los naquilo que eles precisam. Então, o status na vida da igreja deve passar, sobretudo, pelo serviço. É assim que deve ser. É isso que o Evangelho nos ensina. E que o Senhor vos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.